Uma análise do conteúdo do canal Impérios AD. Um canal simplesmente lastimável. Impérios AD é um canal que apresenta uma proposta interessante, apresentar conteúdo histórico de forma lúdica. Porém o ponto positivo fica só aí. Eu posso falar com credibilidade porque já assisti a todos os vídeos desse canal desgraçado. Antes de começar minha argumentação, gostaria de logo informar que Thiago Braga não produz conteúdo histórico. Na melhor das hipóteses, ele é um criador de conteúdo de curiosidades de baixa qualidade. Receba! Na pior das hipóteses, ele é um criminoso que espalha mentiras pela internet. Ele claramente não se declara como mentiroso, mas um mentiroso não precisa se admitir como tal para que seja um mentiroso. Não vê que acaba de insultar os bocós? Criar um conteúdo histórico de qualidade demanda muito tempo, algo que é impossível de ser feito em vídeos com até 20 minutos. Não faz sentido! Braga usa muito de moralismo em seus vídeos, é uma apelação moral de fazer olhos e ouvidos sangrarem. Sua argumentação é tão rasa que ele apenas demonstra um lado da história. Mostrar os dois lados é o mínimo do mínimo na produção de história. Resumindo, Braga criou um canal unicamente para mostrar seus devaneios. E tá errado? Fazer uma análise aprofundada desse canal desprezível custaria muito tempo, então como Braga faz um conteúdo moralista e sem aprofundamento, eu não vou me dar ao trabalho de fazer algo bem analisado. Eu simplesmente vou trazer alguns pontos que achei perturbadores e vou apresentar aqui. Peço que não esperem muita coisa de meu vídeo, afinal, estarei analisando um canal de baixíssima qualidade. Meu amigo, você conhece o canal Impérios AD? Moralismo escancarado. Moralismo é o ato de colocar juízo de valor em algo, ou seja, simplesmente dar opinião sobre determinada coisa. O fazer histórico não trabalha com achismos, tentamos ao máximo fugir disso, não à toa trabalhamos com fontes e as colocamos em xeque quando as comparamos com outras fontes. Duvido isso acontecer no Impérios AD, ele simplesmente traz uma fonte para satisfazer as suas conveniências fantasiosas. É importante lembrar que existe revisionismo histórico. Somado a isso, é importante lembrar que uma simples citação que dê apoio à argumentação não faz com que a argumentação seja validade. Isso é claramente uma deslealdade. Usando essa lógica sem noção, eu poderia simplesmente me esquivar de qualquer punição da lei. Por exemplo, eu poderia usar trechos da Bíblia para justificar uma agressão a uma mulher. Afinal, no Antigo Testamento, o homem está muitas vezes acima das mulheres. É importante salientar que Braga não esconde seu desprezo pelo que não cristão ou europeu. É muito comum ele evocar um suposto ocidente grandioso. Somado a isso, existem também os anacronismos históricos utilizados para apoiarem seus devaneios. Não vou me dar ao trabalho de citar. Assistam ao conteúdo lixo dele e tirem suas próprias conclusões. Quero nada. Eurocentrismo é algo que ele não esconde. A história da humanidade parece girar em torno do umbigo europeu. Europeus se entendem com europeus, ninguém mexe com os europeus. Nem preciso mencionar que ele sente uma forte aversão ao Islã, não faltam xingamentos a eles em seus vídeos. É patético como ele vê a história de forma maniqueísta. Esse cara vê o mundo como uma partida de RTS medieval. Para ele, se não for europeu ou cristão, então é simplesmente bucha de canhão, um monte de troncos que podem ser simplesmente queimados. Sua justificativa para a escravidão no Brasil é a mais tosca possível. Segundo ele, a escravidão era algo comum entre vários povos, ou seja, não era novidade para ninguém. Acontece que comparar a escravidão local com a escravidão intercontinental é a mesma coisa que comparar seu Zé da venda da esquina com Elon Musk. Não! E ainda piora muito mais, segundo ele, os indígenas não brotaram no Brasil, ou seja, eles invadiram um local que não lhes pertencia. Desse modo, segundo Braga, a luta de europeus contra indígenas está totalmente justificada. Ele rebate o significado do termo descobrimento, mas isso é o que menos importa. Vejam bem, os profissionais de história honestos analisam as fontes e procuram entender os acontecimentos da época. Querendo ou não, é impossível não ocorrer anacronismos. Por outro lado, profissional desonesto, ou revisionista, tenta justificar o presente dando um novo sentido ao passado. Como assim?
Dizer que a escravidão era algo comum antigamente automaticamente cria uma justificativa para que atos semelhantes à escravidão sejam vistos com relatividade, afinal, era comum e justificado nos tempos antigos. Apito de cachorro é algo terrivelmente presente nos seus vídeos. Apito de cachorro é um termo criado pelo pesquisador William Safire. Em resumo, apito de cachorro pode ser entendido como mensagem subliminar. Alguns termos que ele usa podem exemplificar bem. Civilização. O termo civilização é altamente questionável. Independente da fonte que você pesquisar o significado e origem da palavra, sempre ficará notável que o termo define, na melhor das hipóteses, um povo como civilizado por possuir um mínimo de avanço em relação a outro povo. Pagão. O termo pagão vem do latim e significa camponês. Muitos camponeses possuíam uma fé diferente dos católicos. Desse modo, o termo ganhou um sentido religioso e ofensivo com o passar do tempo. Cavaleiros. Braga se considera um cavaleiro. Os cavaleiros possuíam uma série de inimigos, não preciso dizer mais nada. Além de ser algo majoritariamente masculino. Sarraceno. Termo utilizado de forma altamente ofensiva para generalizar árabes e muçulmanos. Matem todos. Frase corriqueira em todos os seus vídeos. Praticamente uma marca registrada. Sempre sendo utilizada como consentimento para o extermínio de um suposto inimigo. Politicamente correto. Maldito Olavo de caralho. Ocidente. Qualquer país que simplesmente esteja a oeste do meridiano de Greenwich. E que seja cristão de preferência. Cenário e vestimenta. Braga claramente se enxerga como um cavaleiro templário moderno que lutar contra o comunismo e os pagãos. Monarquista. Simplesmente passa pano para todas as cagadas que a coroa fez. Está um lixo. Lixo, lixo, super lixo. Eu poderia me delongar muito mais, porém, não quero perder meu tempo. Não tenho estômago, mas o maior crime dele, no meu ver, é colocar comunismo e nazismo no mesmo patamar. Não faz o menor sentido, nazismo e comunismo são antagônicos. O vídeo é simplesmente minha opinião. Não vale a pena se aprofundar, já que o próprio Braga não se aprofunda nos temas que aborda. Um simples Google desmente facilmente qualquer falácia. Fiquem todos na paz. Achou errado, otário?